Olá, boa tarde, querido estudante. Vamos lá, voltando com as nossas aulas agora no segundo semestre. Tenho certeza que você já voltou aí na sua escola com todo o gás, com toda a energia, para começar o segundo semestre desse ano, que está sendo uma renovação de várias coisas, né? É um ano que a gente voltou 100% nas escolas, é um ano que a gente está tentando voltar a todas essas questões que a gente deixou para trás com relação à pandemia. E aí, segundo semestre, a gente tem muita novidade, tem muita coisa rolando. E o EducaPE vem como um espaço que a gente conseguiu manter, que a gente trouxe de qualidade para você e vai continuar por muito tempo. Então, se liga aí, você que está no nono ano, você que está aí frequentando todo o ensino médio, já tem uma grade de horário disponibilizada no nosso canal para você não perder nenhuma aula, não perder nenhum tema e ficar bem atualizado em tudo que está rolando aqui no nosso canal EducaPE, nessas aulas que a gente faz com tanto carinho, com tanta dedicação, né, para você, para que você fique, ó, fera no que você está pleiteando aí na sua vida. E aí, na nossa aula de artes, a gente conversou sobre um montão de coisas. A gente conversou sobre a cor, a gente trouxe exemplos de artistas internacionais, a gente falou sobre música, sobre o universo pop da música. E aí a gente vai falando sobre teatro também, teatro pernambucano. Olha aí a revisão. Falamos também sobre teatro pernambucano. A gente conversou sobre alguns artistas, alguns diretores daqui do teatro de Recife, né, teatro em Pernambuco. A gente falou sobre vários temas que são inerentes à arte nas quatro linguagens, na dança, na música, no teatro, no cinema. A gente trouxe milhões de coisas, milhões de informações para vocês. E aí, no segundo semestre, não podia ser diferente. A gente vai trazer coisa massa, muita novidade para a gente conversar e debater e fazer com que o seu período aí, seu ensino fundamental, finalize de uma forma muito rica para você entrar no ensino médio com toda a gás. Então, vamos lá, simbora falar sobre a linha na expressão artística regional. Regional da nossa região, do nosso estado, aqui falando mais uma vez das vertentes artísticas que fazem o nosso Pernambuco, que fazem o nosso estado. Então, professora Lilian Pinto, vocês já estão cansados de saber de mim, nono ano do ensino fundamental, essa aula é de número 17, 2022. Então, vamos ver que linha é essa dessa expressão artística regional. Vamos trazer a linha na expressão regional de Bajado. Então, vamos saber fazer uma introdução para vocês conhecerem um pouco desse artista, tá? A gente vai conhecer também, ver algumas obras dele, mas lendo aí o que está no slide para vocês, Euclides Francisco Amâncio, esse é o nome do artista, né, Bajado. Ele nasceu em Maraial, Pernambuco, em 1912, e ele foi pintor, desenhista e cartazista. Ele morou em Catende e depois veio para cá, para Recife, até chegar em Olinda, em 1933, onde ele trabalhou como cartazista até 1950 no Cine Olinda. E aí, para quem é aluno, para quem é estudante daqui da região, conhece o Cine Olinda ali no início da Praça do Carmo, tá? Aquele espaço que a gente passa tantas vezes, tem uma história ali e tem uma história de produção de cinema mesmo aqui nessa região. Então, o Bajado ele trabalhou como cartazista, ou seja, ele fazia, ele pensava, ele confeccionava os cartazes dos filmes que iam passar no Cine Olinda. Então, quando ele veio para cá, né, quando ele veio de Catende para cá, para Recife, região metropolitana, ele se organizou e fez o seu trabalho artístico aí nessas duas cidades, entre Recife e Olinda. E depois de trabalhar em parceria com cartunistas na década de 50, em 1964, ele inaugurou o movimento de arte chamado Ribeira, com outros artistas. Então, Bajado ele não é um artista que visa somente a técnica. Quando um artista ele pensa em inaugurar um movimento ou se relacionar com outros artistas, ele está pensando na questão política da arte. Ele está pensando também quais são os elementos que deveriam entrar dentro de uma perspectiva de artes para trabalhar com aquela realidade dele. Então, foi um artista que trouxe muito essa riqueza de debate e de conversa sobre temas que estão inerentes à política. Então, nessa década de 1964, foi importante para ele falar e para ele trazer para a arte todo esse debate e essa discussão. Então, continuando aqui no slide, esse é o Bajado.
É esse senhorzinho aí, simpático, que traduziu na arte visual, traduziu na arte plástica toda essa emoção e toda essa riqueza de informações que ele queria trazer com a sua arte. E aí, na década de 1980, é inaugurada a Casa Bajado, realizada uma exposição em Recife e Olinda, e lançando um livro sobre sua obra. Então, esse espaço, Casa Bajado, ele junta todos esses elementos, né, da produção do artista. Ele traz para dentro desse espaço. Ele lança um livro sobre sua obra. Ele pintou temas ligados à cultura, como o Carnaval de Rua, o Carnaval de Olinda. A sua obra de referência é a arte popular, mas também é considerado um artista naif, usando sempre cores vibrantes, traços fortes e tom irônico. E aí eu vou fazer um parênteses para lembrar vocês. Professora, o que é arte naif? E aí, arte naif é um termo francês, dá para denominar aquela produção artística em que o artista ele não passou por uma escola de belas artes. Ele é um artista da prática. Então, ele não passou por uma escola, não quer dizer que ele não saiba ou não tenha tido aulas, quer dizer que a formação acadêmica dele não é dentro das artes visuais, mas mesmo assim ele tem uma exposição, ele pinta telas, ele expõe as suas obras. E existe uma classificação desses artistas naif no mundo, não é só no Brasil. Começou na França e passou por todos os países. O naif está ligado exatamente à origem do ato de pintar. Porque se você lembrar das suas aulas de história, você vai ver, por exemplo, a arte rupestre, né? Aqueles registros que os homens das cavernas deixavam. Então, a ciência, ela identifica que a descoberta do homem, do seu ato, da sua identidade, trouxe o desenho também. Então, o desenho é como se tivesse se desenvolvido ao mesmo tempo que o homem se desenvolveu. Então, o ato de pintar é inerente ao ser humano, faz parte da gente, faz parte de você, faz parte da sua realidade, da minha. Quem nunca desenhou quando criança, né? Mas os artistas que seguem a carreira, digamos assim, dentro do universo artístico, ele passa por um curso de arte, ou ele passa por uma faculdade de belas artes, ou faz algum estudo para ter aqueles conhecimentos. E o artista naif não. Bajado é um dos ícones da arte naif brasileira, da arte naif pernambucana. Então, ele é um dos expoentes, um dos artistas que, mesmo tendo essa questão de ser autêntico, de trabalhar dentro daqueles elementos que são inerentes a ele, ele conseguiu construir uma visão profissional. Então, ele tem um espaço, uma casa Bajado, onde está lá as suas melhores obras. Com certeza, ele fez oficinas, deu oficinas a alguns artistas, mas sempre a característica da maioria dos artistas naif é a cor vibrante, é o traço forte e alguns elementos que fazem parte da cultura daquele artista, tá? O Bajado, ele faleceu em Olinda em 1996, então tem aí alguns anos já de falecimento dele, mas que a obra dele perdura. A gente encontra a arte naif, a gente encontra elementos da arte naif em várias telas. Se vocês forem para um passeio em Olinda ou em Recife, vocês vão encontrar artistas que ainda hoje pintam com arte naif no mundo todo. Então, Bajado, para a nossa região, para o nosso trabalho, né, de artista nordestino, pernambucano, recifense ou olindense, o Bajado é um ícone, tá? Dessa referência da arte naif aqui. E aí a gente está vendo duas telas que trazem bem essa temática. Né? Todo artista plástico, todo pintor, quando ele se propõe a trabalhar com uma obra, ele lança temas, né? A gente vai, sei lá, vou pintar sobre o carnaval, ou vou pintar sobre algo que me interesse. Então, esses elementos fazem parte do tema que você escolheu pintar. E com Bajado não foi diferente. Então, a gente está vendo aqui duas obras que têm um tema como carnaval. Então, a primeira obra, o título é Carnaval, Vamos Brincar, de 1972. E o segundo aqui é o nosso pastoril. Então vejam que são dois elementos, dois quadros, pintando e retratando a cultura popular daqui do Nordeste. Se a gente olha para essa imagem, a gente vê principalmente as cores puras, a gente vê a simplicidade no traço, e simplicidade não significa que seja um quadro inferior, não é isso, mas simplicidade na forma, no que ele escolhe pintar.
Aqui também no primeiro quadro, carnaval, é carnaval, vamos brincar. A gente vê ali a sugestão dos passos do frevo. A gente vê ali a alegria do pernambucano, a alegria do recifense, do olindense, de todo o povo que gosta de um frevinho bom, um frevo rasgado. Então tá aí no quadro É Carnaval, Vamos Brincar, de 1972. Então são dois quadros que foram escolhidos para mostrar para vocês essas características que a gente falou tanto da arte naif quanto do artista Bajado. Então são esses elementos aí que fazem parte desse repertório visual do artista. E aí eu trago mais outras duas imagens. Primeiro, o Boi da Vila e o segundo, Frevo, de 1976. E para quem gosta de cor, gente, carnaval, frevo, é a melhor coisa que tem para se retratar. Quer coisa mais animada do que um boi da vila? Um boi que sai no seu bairro, um boi que sai na sua rua na época de carnaval, que você está lá naquela festança. Então aqui tem, se você olhar, se você tiver curiosidade de colocar lá no Google, na internet, você vai ter, porque aqui na aula a gente põe um slide, né? Então se você tiver curiosidade de ir lá na internet, você vai ver melhor esses quadros, você vai se encantar com isso que a gente está mostrando. Esse Boi da Vila, a gente vê os músicos fazendo barulho, os passistas, os brincantes. A gente vê aqui alguns elementos da cultura de Olinda. É uma brincadeira de rua, então o Bajado traz essa emoção, essa cor, todos esses elementos da brincadeira de rua. E ó, lança lá na tela. Aqui o frevo também. Então, os artistas naif, aqui de Pernambuco, eles trazem muito a cultura popular, os temas da cultura popular. E o frevo é, assim, disparado, um dos que mais tem obras retratando ou o passista, ou a brincadeira pós-frevo, ou a diversão do povo lá naquele aglomerado, né, de toda aquela energia que o frevo traz. E aqui também não podia ser diferente, tem um boneco que eu imagino que seja o Homem da Meia-Noite, né? Só o traje aqui que está de azul, mas assim, os elementos que caracterizam essa brincadeira de boneco gigante. Aqui os mascarados, as brincadeiras dos fantasiados, né? E a primeira pessoa que está aqui mais próximo da tela seria o primeiro plantar aí uma passista de frevo. Então, as duas obras retratando cores simples, retratando cores primárias, trazendo para a tela essa cor e essa movimentação dessa cultura popular, dessa cultura nordestina que somos nós, né? A gente é isso aqui, tá? E aí a gente vai falar agora de um outro artista também regional, tá? E aí a gente vai ampliar um pouco mais o olhar. A gente veio de um artista visual plástico, né? De telas, de pintura, e a gente vai falar um pouco sobre esculturas. Então, Abelardo da Hora, ele nasceu em São Lourenço da Mata, em 31 de julho de 1924, e ele foi ceramista, pintor, escultor, desenhista, gravurista, professor e poeta. Danado esse Abelardo da Hora, e fez muita coisa. Então, ele foi formado em artes plásticas pela Escola de Belas Artes em Recife, na década de 1950, e passa a ser peça-chave nessa movimentação cultural do Estado. Então, veja que riqueza, dois profissionais, né, dois artistas, um sem essa formação cultural clássica, mas com a formação popular inerente a ele, e um outro artista que passou por aquilo que a gente falou, né, de Escola de Belas Artes, sobre todas as regras do desenho, de proporção. Então, dois artistas que trazem perspectivas diferentes da arte, dessa expressão nessa linha artística. Então, Abelardo da Hora nasceu em São Lourenço, como eu falei, e teve todo esse histórico aí com relação à sua formação. E tá aí o senhorzinho Abelardo da Hora sentado, bem tranquilo, numa de suas obras, né? Numa de suas esculturas. E aí, quando a gente passa numa aula de artes e vê a linha como expressão num quadro e a linha como expressão numa escultura, a gente tem que parar um pouco e ver a linha em coisas diferentes. Né? Num quadro fica mais óbvio, porque tem o desenho, né? Você realmente, alguns artistas desenham antes para poder executar a pintura, e o escultor. Ah, professor, e o escultor, como é que faz? Joga lá o elemento e vai lá. Não, a linha dentro da escultura é o que a gente vê daquela obra, nós, no caso, que somos quem está apreciando a obra, né? A gente vê depois de pronto. E o artista, no caso como Abelardo, ele já prevê aquela linha quando ele começa a montar a sua escultura.
independente do material que ele vai utilizar. Então, a linha para o artista que é escultor, ele é visualmente a partir do que ele está pensando para aquela sua obra. Alguns escultores, dentro de toda a história da arte, fazem rascunhos, fazem alguns estudos para daí produzir a sua obra. Mas isso vai muito dentro do seu elemento de produção da sua obra. Então, tem escultor que não, tem escultor que sim, faz esse esboço. Mas quando a gente fala de linha, a gente está falando daquela linha que está sendo sugestionada a partir da visibilidade da escultura, né? Então, aí o Abelardo da Hora também participou ativamente da política, se tornando uma figura importante no processo de redemocratização do país. Não erra a palavra, professora. Então, no fim da década de 60, ele morou em São Paulo e na década de 70, ele passou uma temporada na França. E aí, de volta ao Recife, ele produz intensamente esculturas, tanto em concreto, né, com a temática feminina, e cerâmicas retratando a fauna e a flora. Então, veja como esse artista, né, dentro da sua vida, né, passou por várias possibilidades de enriquecimento cultural. Ele passou por todo esse processo político, ele morou em São Paulo, que tem uma referência visual e cultural diferente da nossa, diferente de São Lourenço da Mata, onde ele nasceu, e aí ele também foi para a França. Então, Abelardo da Hora é um artista que visualmente e culturalmente falando, ele traz muito isso para as obras que ele faz, para suas esculturas, principalmente, né? E aí a gente vê que ele teve um papel decisivo no desenho da paisagem lúdica do Recife, como a sugestão ao poder público de se colocar uma escultura em cada construção, com mais de 5.000 metros quadrados. E se você não sabia disso, agora você vai ficar sabendo. É aquele seu prédio da sua avó, o seu que você mora, ou de um amigo, ou até aquele prédio lá que você passa antes de ir para sua escola, que tem uma escultura lá. E aí você diz assim, por que aquela escultura está ali naquele ambiente? Pronto, agora chegou a hora de você entender por quê. Abelardo da Hora participou dessa discussão para que a arte pudesse. Aí você diz assim, professora, que nada, botar uma obra em cada lugar, assim, pensava o porquê. Mas o objetivo dele era justamente trazer a arte para mais próximo do mundo real, mais próximo da nossa realidade, do nosso dia a dia. Claro que a gente tem artistas que trabalham com arte de rua, é outra coisa, tá? Inclusive, a gente já fez essa aula lá no primeiro semestre, hein? Arte na rua. Mas o que ele quis com esse serviço público é trazer essa realidade para os espaços públicos, para os espaços privados, como é o caso de prédios, enfim. Então, se você não sabia agora, ó, tá sabendo, tá craque. Abelardo da Hora foi quem trouxe esses elementos para os nossos espaços. E ele faleceu em 23 de setembro de 2014, em Recife, aos 90 anos. Então, veja que ele teve uma longa vida de trabalho, de vida política, de trabalhar com esses elementos, de trazer para a gente toda essa riqueza. Não foi um artista que ficou fechado em espaços de galeria. Então, ele trouxe essa obra de arte dele para todos os espaços urbanos. E aí a gente tem duas gravuras que ele produziu de um álbum chamado Meninos do Recife, que ele produziu em 1962. Então, veja que lá atrás, em alguns slides, quando a gente falou um pouco sobre a vida dele, viu que ele faz várias coisas, né? Então, ele não é só um artista que trabalha com escultura. Tá aí as gravuras para vocês verem, que são gravuras impactantes. Eu aconselho, inclusive, aquela pesquisa lá no YouTube, no Google, pesquisa ele também. Tem gravuras muito interessantes. E aí, alguns elementos da escultura que está espalhada por vários elementos do Recife, por vários espaços do Recife. Sempre trazendo a questão do feminino na arte. O feminino, toda essa questão da natureza, dos elementos florais, tá? E todos os elementos que compõem essa cultura do Recife. Então, são dois artistas que a gente traz para a aula de hoje, fazendo essa discussão sobre essa linha dentro da expressão artística regional. Teria outros artistas para trazer para essa aula? Inúmeros artistas. A gente teria muita coisa para falar aqui com relação à linha, com relação a esse trabalho dos artistas aqui de Pernambuco especificamente. Mas aí a gente trouxe esses dois para fazer um contraponto bem legal para vocês perceberem um artista embajado com um trabalho mais de pintura dentro da arte naif e o Abelardo da Hora com toda essa referência que ele traz de todos esses espaços que ele participou, com todos esses elementos que ele estudou e a vivência dele enquanto artista e enquanto escultor.
tá? Então guarda aí essa informação. Principalmente essa diquinha que eu dei dele ter sido responsável aí por politicamente fazer essa solicitação de que o espaço a cada 5.000 metros quadrados teria que ter uma obra de arte ali para que a gente pudesse ter mais no nosso dia a dia esses elementos de escultura. Porque a arte às vezes fica muito presa lá nas galerias, né? Então, nos espaços que são fechados, nos espaços que você precisa ter permissão para entrar, seja de um ingresso, seja de até uma atividade, você precisa ser convidado para entrar naquela galeria, né? Então, quando o Abelardo da Hora ressignifica isso e traz esses elementos da escultura, ele está trazendo a possibilidade da gente estar em contato com a arte o tempo todo, né? Então, isso é muito rico, isso é muito importante para que a gente tenha essa possibilidade de estudar e de pensar todos esses elementos, tá bom? Um beijo bem grande para você, bem-vindo de volta ao nosso Educa PE e quarta-feira tem mais aula de arte com a professora Lilian Pinto, tá bom? Beijo, fica com Deus.